Olá, minhas vozes! Como é que vocês estão? Mais uma vez nós estamos aqui. Quão bom estar com vocês mais uma vez. Olha, como nós sempre dizemos, toda voz merece ser ouvida. E hoje nós temos um grande prazer de ter conosco Suelen Ribeiro, psicóloga e, sobretudo, minha prima. E aí, Suelen, como é que você está? Está bem? Tudo bem, um prazer estar aqui hoje com você. Obrigada pelo convite. Ô, Su, posso te chamar de Su, não posso? Claro. Porque Su eu conheço desde pequenininha, então já tenho uma intimidade de chamar de Su, então vai ser Su. Claro. Suelen, que bom você estar aqui pra gente tocar em um tema tão importante e que eu acho, na minha opinião, que às vezes tem sido deixado um pouco de lado, a questão da saúde mental. Mas antes de a gente falar sobre a saúde mental, eu quero saber de você, sobre a psicologia na sua vida, como é que se deu, e essa é a área sua profissional. Sim, então, a psicologia na minha vida se deu há mais de 10 anos atrás, né? Eu comecei a graduação em 2009, ali a escolha da profissão ela é sempre por vários fatores, né? Então, acho que teve uma influência de minha mãe, que tinha muito interesse pelos temas da psicologia, mas tinha também um interesse muito genuíno meu de entender o comportamento humano. Então, quando eu estava ali no primeiro ano, eu tive contato com uma psicóloga, que era psicóloga escolar, que estava fazendo orientação profissional, e nesse processo eu falei, não, é isso, eu quero fazer isso, e decidi ali e pronto, e foi aquilo. Quando eu fiz o vestibular, eu já estava certa que era psicologia, e aí comecei a graduação. Então você foi pro vestibular já certa que seria aquilo e não queria mais outra coisa? Eu até tentei, segunda opção eu coloquei direito, mas assim, só a título de preciso fazer uma colocar. segunda opção, né? Mas minha primeira opção foi psicologia. Uau, que legal. E hoje você atua no Mercado Livre. Isso. Você atua no RH? Isso, eu estou no Mercado Livre há 4 anos, iniciei lá na área de recursos humanos, mas com recrutamento e seleção, e há 3 anos eu atuo na área de inclusão, que aí a gente vai olhar para a inclusão de todas as pessoas, mas com enfoque também em alguns grupos, né, como mulheres, pessoas pretas e pardas, gerações, a comunidade LGBT, pessoas com deficiência, então fazendo um trabalho direcionado também para esses públicos. Mas isso aí dentro da empresa? Dentro da empresa. Que legal. Isso, com os colaboradores, com os colaboradores. Olhando para a representatividade dentro da empresa. Existe uma demanda sobre isso? Existe uma demanda grande porque estamos reunindo pessoas diferentes, com diferentes perspectivas. Então, como a gente faz com que essas pessoas elas convivam e se sintam incluídas nesse ambiente, né? E aí, atrelando muito também a cultura que o Mercado Livre tem, a forma como o Mercado Livre vê ao nosso negócio. Então, a gente faz projetos ali, tanto para olhar para a inclusão, pensando como a gente pode tornar os nossos processos acessíveis para todas as pessoas, e que essas pessoas se sintam também incluídas, né, dentro da empresa. Uau, que legal, isso é muito bom. Saber que companhias como o Mercado Livre, né, uma empresa de um tamanho gigante, se preocupa com isso. E seria bom que muitas outras empresas seguissem o mesmo exemplo, né? Sim. Porque a gente sabe que a realidade, no geral, não é essa, né? A realidade, no geral, é ter o funcionário produtivo e acabou, e não se preocupar com as questões dele, e não se preocupar com o seu desempenho, não se preocupar com sua saúde mental, e a empresa da qual você trabalha se preocupa com isso. Isso é bom, e isso lhe deixa bastante confortável nesse trabalho. Sim, muito confortável, e as pessoas, para serem produtivas, elas precisam estar bem. Elas precisam se sentir bem onde elas estão. Então, é um conjunto também, né? Se a pessoa não se sente pertencente, se ela não se sente bem naquele lugar, ela não vai ser produtiva, ela não vai dar o seu melhor. Sim. Então, uma coisa também está atrelada à outra. Por isso a importância de fazer esse trabalho, que tem muito a ver, né? Pra mim, tem muito a ver com propósito também, como eu acredito e vejo a vida, né? Que eu acho que a psicologia também me ajudou muito com essa visão de mundo. Que legal. Su, hoje a gente, nosso maior intuito de trazê-la aqui
foi para a gente bater um papo sobre a questão do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção ao suicídio. O suicídio, existia um tabu antes, não se falava publicamente sobre suicídio. Sim. E eu não sei por quê. Por que essa questão de não se falar? Mas isso hoje se tornou à tona, né? Essa questão da prevenção. Qual a sua visão hoje aí com essa relação do suicídio, da saúde mental, enfim? Então, o suicídio existe, porque ainda existe um tabu, apesar da gente começar a falar mais sobre o tema, porque a religião colocou o suicídio no lugar, né, de um pecado e de algo que não pode ser feito. Então, foi associado, e ainda é muito associado, à questão da religião. Hoje, o que a saúde pública tenta fazer é conscientizar as pessoas para que elas entendam que o suicídio está relacionado a uma doença mental. Essa pessoa está adoecida mentalmente, então ela precisa de cuidados. Então, como tinha esse estigma, as pessoas não falavam, não comentavam, porque a pessoa teve coragem de tirar a própria vida. Então, por isso que o Setembro Amarelo também é importante, né? Porque traz essa conscientização e permite com que as pessoas falem sobre o tema. Sim. E hoje, essa questão aí de usar o setembro. Por que usar o setembro? A campanha aqui no Brasil, que começou em 2014 do Setembro Amarelo, veio na verdade de uma campanha dos Estados Unidos que foi criada por um casal que perdeu um filho, né? Esse filho se matou, e aí no velório do filho eles colocaram uma cesta com fitas amarelas que estavam que tinha a seguinte frase: se você precisa de ajuda, fale, alguma coisa nesse sentido. E as pessoas começaram a entrar em contato com esse casal para falar sobre as suas dores e né, o que ela estava sentindo. Então isso cresceu e se tornou um movimento gigante, como um movimento mesmo de conscientização, e a partir disso, então, e essa pessoa, ela cometeu suicídio em setembro. Sim. E aí, por conta disso, ela vem para o Brasil como uma campanha de setembro para representar esse movimento. Eu estava vendo que, segundo a OMS, existe uma crescente, né, nos casos de suicídio, e uma crescente muito grande relacionada aos homens. Sim. E a jovens de 15 a 24 anos, a 25, se eu não me engano. Sim. Por que essa crescente, já que assim, o assunto se tornou mais público, se tornou mais acessível às pessoas para pedir ajuda, para a gente ter um centro de acolhimento, enfim, todas essas coisas. Mas no seu ver, assim, por que houve essa crescente, tem acontecido essa crescente? E no Brasil também houve uma crescente, né? Sim. Eu observei. Sim, o Brasil, ele se destaca, né? Tem uma pesquisa da Sapiens que eles trazem que o Brasil, ele tá no 3º ranking dos países ali no ranking de percepção da saúde mental, né? Piores ali. Então, perdendo só para África e para Inglaterra. Então, a gente tem uma questão também que foi o Covid, a pandemia. Até sim. Hoje, a gente tem repercussões desse momento que a gente passou e que não se consegue explicar tudo, mas a gente entende que as pessoas ainda estão tentando lidar com os efeitos, né, da pandemia. Então, uma das causas pode ser também esse pós-pandemia. E a percepção da vida também. Hoje, a minha percepção, né? A gente vem vivendo um mundo cada vez mais globalizado e automatizado, muito consumidor das redes sociais, onde a gente tem uma vida perfeita, porque a gente só vê um retrato da vida das pessoas ali. E a gente começa a consumir aquilo ao mesmo tempo que a gente não está conseguindo dar conta da nossa existência, né, nesse mundo. E aí isso começa a entrar ali em choque com o que a gente acredita, o nosso sentido da vida também. Então, a falta de habilidade, talvez, das pessoas em lidar com as suas questões pode também ocasionar esse aumento. E o Covid em si,
foi um gatilho, né? Sim. Como você tocou no assunto aí, para muitas questões, o gatilho do Covid ativou muitos sentimentos das quais as pessoas nem sabia que existia, né? Nem sabia que tinha esses sentimentos. E o Covid veio e trouxe isso aí, né? A solidão, o aprisionamento, né? Sim, porque a gente estava acostumado, na verdade nós seres humanos somos relacionais, e aí a gente se viu de uma hora para outra dentro de uma casa onde a gente não podia se relacionar com as pessoas, com uma sensação de medo gigante, porque a gente não sabia o que ia acontecer, a gente estava vendo muitas pessoas morrerem, e lidar com isso estando ali no modo de vida totalmente diferente do que a gente estava acostumado, né? Então, cada pessoa, e aí vai ter muito a ver com a história da pessoa, o jeito, né? A forma como a pessoa lida com a vida, isso vai repercutir de uma maneira. Então, por isso a gente tem hoje, por isso que não dá para dimensionar, porque também é individual, mas a gente sabe que teve ali uma repercussão interna, né, nesse sentido, porque as pessoas estavam ali passando por um momento totalmente sombrio, e depois a gente sai diferente, e a gente sai e aí a gente volta para a vida normal, mas o nosso corpo, ele tá aqui, nada sai se a gente não cuidar, não tratar e não colocar, né, os acontecimentos de uma forma que seja saudável, ele vai ficar aqui repercutindo de alguma forma. E hoje, assim, existem eu falei de gatilhos, mas também são gatilhos, né, que demonstram que as pessoas estão indo para um suicídio. Então, aí a gente vai ter... Eu entendi. Tipo, se tem alguns motivos que levam as pessoas a cometerem um suicídio. A gente vai ter, primeiro, acho que é importante a gente falar sobre grupos de riscos. A gente tem alguns grupos de riscos. Importante. Então, por exemplo, pessoas com transtornos mentais. Pessoas que têm depressão, que têm transtorno bipolar, que têm esquizofrenia, transtorno de personalidade, são pessoas que nas estatísticas geralmente têm ali uma tentativa, não todas, mas as pessoas que se suicidaram geralmente tinham um transtorno mental. E aí você até trouxe a questão ali do gênero, né? A gente tem uma prevalência maior dos homens, isso, mas as mulheres tentam mais. O que acontece é que os homens, eles realizam de modo mais efetivo. É verdade. O meio eu vi deles, algo desse tipo, é verdade. O meio deles é mais efetivo e aí eles concretizam o ato. Mas a gente tem homens, e aí, por exemplo, para homens a gente tem uma questão, né, da nossa sociedade, da força, de não falar dos sentimentos, né? Homens geralmente, mais do que mulheres, buscam ali se entender, se conhecer, até o próprio cuidado, né? E aí isso leva a isolamento, isso leva a não tratar as questões emocionais, o que pode levar ao suicídio. A gente vai ter também questões sociais, então pessoas em grupos de vulnerabilidade estão mais expostas também a entrar numa ideação suicida. A gente vai ter também gerações, então pessoas jovens, como você citou, e pessoas idosas também, que podem perder o sentido da vida, porque o suicídio é isso, né? A pessoa, ela perde o sentido da vida e a partir disso ela começa a entrar no sofrimento tão grande que ela não vê outra saída a não ser cometer o suicídio, ao mesmo tempo que ela também quer sobreviver. Então geralmente é um sentimento de ambivalência. Por isso que a Organização Mundial da Saúde vai falar, se a gente fala sobre isso, as pessoas elas vão se conscientizar e a gente diminui o número, porque elas vão entender que existe uma possibilidade. Então a questão do suicídio está ligada a multifatores. A multifatores, exato. E não vai ser um fator só. Até fator genético, por exemplo, já tem estudos que mostram que tem alguns comportamentos de alguns neurotransmissores que podem impactar ali, mas não só isso. Então a gente vai ter histórico familiar também. Então pessoas que tiveram familiares que cometeram suicídio podem replicar o comportamento. Então uma série de fatores pode levar a pessoa a cometer o suicídio. Então, você estava falando assim de idosos. Semana passada a gente fez um bate-papo aqui com o mestre Raimundo. Uhum. E ele tem um projeto social
da capoeira, e ele tem trabalhado com idosos. E uma das coisas que ele estava conversando comigo, não sei se a gente comentou isso no podcast ou foi nos bastidores, mas foi justamente isso, que os idosos, eles já se sentem isolados dentro de uma casa cheia de gente. Porque as pessoas não procuram eles, porque não perguntam, não tem mais opinião, e isso daí já é um fator de risco para que ocorra um suicídio. Aí a gente pode falar um pouco, inclusive, sobre o que leva as pessoas a cometerem suicídio, além desses fatores de risco que eu comentei aqui. A pessoa geralmente ela sente ali uma incapacidade de lidar com a sua existência e com a sua realidade. Ela se sente isolada. Então, a questão da solidão pode ser um fator ali que ajude nesse processo. Então, por isso que é importante, né, a gente ficar atentos também, né? Porque eu acho que o Setembro Amarelo ele vem para conscientizar tanto as pessoas que estão nesse processo de dor, mas também a população no geral, para a gente conseguir perceber pessoas que podem estar nessa zona de risco. Pronto, né? Você falou uma coisa aí, perceber a pessoa. Eu tava hoje, eu vindo pra cá e a gente pensando aqui no que a gente ia bater um papo aqui, e eu imaginei assim, eu já sei alguns relatos de algumas pessoas que eu conhecia que cometeram suicídio. E assim, a gente passava na rua e via essa pessoa e nunca imaginava assim, como é que... E aí aconteceu. Sim. Como é que as pessoas próximas podem perceber as suas próximas? Sim. Quais são os sinais que essa pessoa pode dar para o outro, para o próximo, para poder mostrar isso aí. Uma vez que a gente falou que o suicídio está ligado a muitos fatores, né? Sim. Pode ser algo relacionado, será uma pessoa que está em depressão, ou a depressão já é um estágio de um pré-suicídio. Não é um estado de pré-suicídio, mas a depressão é uma doença que hoje aqui no Brasil, inclusive, o Brasil está no ranking mundial, né, da depressão, e ela, por ser dos transtornos mentais, o transtorno que mais acomete a população, então a gente vai ter mais pessoas depressivas cometendo suicídio. Mas aí, aí é importante trazer que a pessoa que comete suicídio, ela não comete de uma hora para outra, ela dá sinais. Isso, né? E são esses sinais que é importante estarmos atentos para poder perceber. Claro, a gente sabe, nem todo mundo é especialista no tema, nem todo mundo convive com isso. Por isso que a conscientização é importante, porque talvez alguém, depois de escutar o podcast, pode estar mais atento a essa situação, ou a perceber, por exemplo, uma pessoa que começa a falar que a vida não tem sentido, que era melhor se tivesse morrido, começa a planejar a morte, falar sobre a morte. Então são sinais ali que a pessoa tá dando, de que algo não está legal, de que eu não tô conseguindo dar conta da minha existência, porque a gente, durante a nossa vida, não somos ensinados a lidar com as nossas emoções, né? Então, e aí a gente volta até pro tema de jovens e adolescentes, crianças, que tem aumentado o número de suicídio nesse público, porque é uma fase da vida que eles ainda estão se formando, que eles ainda estão descobrindo ali o que é a existência para eles, qual o sentido da vida, e é tudo muito confuso. E aí se eles começam a sentir, e aí por múltiplos fatores, né? Eu não trouxe, mas por exemplo, abusos, maus tratos. Sim. Durante a infância, isso pode também levar a pessoa a ter ideação suicida. Então, se a gente não educa as nossas crianças e adolescentes a como tratar os sentimentos, a como lidar, se a gente não percebe que tem alguma coisa de errada e não conduz ali, né, para um tratamento, e às vezes a gente não vai dar conta de fazer isso, a gente vai precisar de um profissional, né, de um psiquiatra ou de um psicólogo, porque às vezes pode inclusive precisar de uma medicação ali na intervenção, que não vai ser só a medicação, mas a medicação atrelada com a psicoterapia pode ajudar, né, a reverter o quadro. Então a família é fundamental
no processo da criação em si, não só da criação educacional de prover, mas da educação mental. Sim. Porque a família, como você mesmo citou aí, a família ela tem um papel muito importante nessa questão aí da saúde mental, né? E da formação, no ajudar, no como criar. Sim. Eu enxergo muito dessa forma aí. E outro dia, uma pessoa falou assim: você não pode muito dizer que seu filho vai fazer, não sei o que. Rapaz, eu faço, eu digo, meu filho, você vai ser. Agora assim, eu explico ele, olha, no mundo também tem as exceções. Sim. Mas eu sou o maior incentivador dele. Claro. E eu acho que a família tem que ser o maior incentivador dos seus filhos. Sim. E isso daí é uma contribuição para que ele não venha. Não é que seja o tudo, né? Sim. Porque no futuro as pessoas também são donas de si. Mas é um parâmetro para você criar uma saúde mental. Sim, e o apoio, né, principalmente na fase da infância da família, mas em toda a vida, é o que vai fazer a pessoa se sentir à vontade para chegar e dizer, olha, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, né, e de tentar ali, porque quando a pessoa ela tá com a ideação suicida, ela tá com uma visão distorcida da realidade. Ela não consegue enxergar a realidade de outra forma a não ser ali. Então, se ela consegue pedir ajuda, isso vai ajudar com que a família, se for uma família que apoie, traga essa ajuda externa. Então, o apoio da família é essencial na criação dos filhos, na educação ali, né, de como a gente se expressa, como a gente lida com as nossas emoções, e também para pedir ajuda. Então a percepção familiar, ela é muito mais, tem um olhar muito mais clínico do que uma percepção no convívio geral das pessoas, né? Uma vez que eu acho que no trabalho você consegue perceber o seu par, o outro, o amigo, não é isso? A gente não consegue ter essa percepção no trabalho, assim, como você mesmo falou. Às vezes as pessoas começam a se murmurar da vida, dizer que não consegue, que quer morrer, enfim, várias coisas, né? Que são os sinais. Sim, claro. Aí vai depender muito do nível de relação que a pessoa tem no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar também, porque se ela sente que é um espaço seguro, se ela sente que são pessoas que vão acolher, porque eu não sei se você já escutou, mas a gente, às vezes, eu já ouvi falar assim, essa pessoa tá com depressão, por exemplo, e aí diz, manda ela pra Paris, quero ver ela ter depressão em Paris. Já ouvi isso aí. Né? Quero ver, ou então alguém que tem muito dinheiro, e as pessoas falam como ela tem depressão com muito dinheiro, né? Então, quando a gente tá lidando com pessoas que estão em ideação suicida, a gente não pode falar, não, você vai melhorar, faça uma atividade física, que tudo vai mudar, vamos fazer não sei o quê. Não, isso não vai tirar a pessoa daquele lugar. A gente precisa entrar no lugar de acolhimento, que a pessoa precisa sentir confiança para ela falar, não tô legal. Sim. As coisas não estão boas, não tô conseguindo lidar com isso aqui. E a gente entender que eu posso acolher, eu posso estar ali pela pessoa e eu posso incentivar a pessoa a procurar uma ajuda profissional. Então, Su, como é que a gente entra nesse lugar de acolhimento? Primeiro a escuta, uma escuta empática, onde você não vai julgar a pessoa pelo que ela tá trazendo. Então, se a pessoa diz, não vejo mais sentido na vida, não sei o que é que eu tô fazendo aqui ainda, minha vida não tem sentido, jamais você virar pra pessoa e falar, como você pode pensar isso? Você tem um trabalho, você tem uma família, você tem pessoas que gostam de você. Não, é você escutar a pessoa, dizer, poxa, eu imagino que deve estar sendo muito difícil para você, mas pode ter outras alternativas que você não está enxergando. Será que a gente não pode procurar formas de encontrar, né, outras formas de você ver a vida? Falar assim, como você falou, como você pode estar pensando nisso? Você tem tudo. Isso é uma forma de
De julgar a pessoa? De julgar a pessoa e de fazer com que a pessoa se sinta pior ainda, né? De dizer assim, realmente, eu não pra que é que eu sirvo se eu não consigo enxergar nada de bom, se até as pessoas estão me dizendo isso? Então é você colocar um pouquinho mais de areia naquele buraco, sabe? Então se ela já tá passando por uma situação, aí ele conta a situação e você nem aí, porque você não que nada, pô, você tá... É charminho, né? Ou é charminho, muita gente tem isso também, né? Tá tentando chamar a atenção. Esse é um ponto muito importante do suicídio, porque por mais que a pessoa esteja tentando chamar a atenção, ela está tentando chamar a atenção porque ela precisa de ajuda. Então nunca ache que o chamar a atenção quer dizer que ela não vai cometer o ato. Pelo contrário, ela tá dizendo, eu preciso de ajuda para não cometer. E geralmente a pessoa, ela comete o suicídio por um impulso. Esse impulso, ele vem e passa, geralmente dura horas, minutos. Então, se a gente consegue dentro desse tempo tirar a pessoa desse lugar, vai passar e a gente preveniu ali que a pessoa cometesse o suicídio. Então, por isso que é importante a gente levar a sério cada vez que a pessoa falar que está pensando ou vai cometer o suicídio ou está pensando em... Isso precisa ser levado muito a sério, inclusive a pessoa falou isso, a família precisa entrar em um estado de alerta. Então, não deixar que a pessoa fique em lugares com porta trancada, perto de facas, né, objetos cortantes, de remédios, de pesticidas ou outras formas, para ajudar também a prevenir que o ato de fato aconteça. Esse vai e vem sentimental que você falou aí, a gente pode perceber muitas vezes de algumas pessoas que tentam suicídio, por exemplo, em pontes, e que a polícia vai fazer a intervenção. Uhum. Poxa, muitas vezes já falamos assim, se ela quisesse mesmo tinha se jogado. Sim. Se ela quisesse mesmo já tinha feito isso, ela não queria não. E agora a gente consegue entender com essa sua fala que são esses rompantes, né? De vai Sim. e vem da pessoa. E você falou uma coisa interessante sobre isso aí, e aí me traz aqui a última fala que nós tivemos aqui, que eu falei que dos dados da OMS, os homens têm uma quantidade maior, mas você falou que as mulheres, porque elas tentam, às vezes não conseguem. Mas uma pessoa que tentou uma vez, ela vai tentar novamente? Pode tentar novamente. E geralmente uma pessoa, quando ela comete o suicídio, ela já tentou outras vezes. Inclusive, é uma informação que faz ali a equipe de saúde ficar muito atenta. Uma pessoa que cometeu, ela tende, se ela não sair, e aí é importante também que as pessoas saibam que é possível sair desse ciclo e a pessoa deixar de ser uma pessoa com ideação suicida, né? Mas enquanto ela não sai, ela pode ficar tentando nesse sentimento de ambivalência, de quero sobreviver a esse estado que eu tô, ao mesmo tempo que eu não aguento mais viver nisso. E aí nessa ambivalência ela pode sim tentar mais de uma vez. A gente já falou aqui que o suicídio ele é multifatorial e assim, agora assim, a gente também, eu sei que você já falou aqui, mas assim, para deixar bem claro, como é que a gente pode identificar quando uma pessoa está passando por uma crise que vai levá-la ao suicídio? Uhum. Aí, né, a pessoa tende a se isolar, então a pessoa vai estar mais afastada, se afastar dos amigos, das relações. Essa pessoa também ela vai ali demonstrar que não faz planos para o futuro, ou você vai escutar ela planejando coisas como a morte, mesmo que seja em um tom de brincadeira. Então ela vai estar num estado que você vai ver que essa pessoa não está bem. Ela não vai estar bem na sua relação com o trabalho, com outras questões ali. E ela também vai trazer algumas falas que tem que ser um alerta, como por exemplo, minha vida não tem mais sentido, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu queria mesmo era morrer. Então tudo isso tem que acender um alerta, mais esses outros fatores, né, de isolamento, Sim, comportamentais, né? De estar mais deprimido, de estar passando por uma situação delicada, seja por desemprego, seja a perda de um familiar, seja alguma questão financeira.
o próprio transtorno também tá numa depressão ou num transtorno, né, bipolar. Então tudo isso tem que ser alertas ali ligados, né, todos esses fatores ligados, dizer essa pessoa pode estar na ideação suicida. E quando a gente percebe que essa pessoa pode estar na ideação suicida, a gente pode chegar e perguntar para ela: você está me trazendo isso? Você está pensando em morrer? E escutar o que a pessoa tem a dizer. Porque às vezes isso, de uma forma acolhedora, sim, pode fazer com que a pessoa se sinta à vontade para falar com você. E aí... até falar assim, ela percebeu? Sim, ela percebeu. Isso é importante, né? Exato. É verdade. Então, às vezes perguntar também ajuda a pessoa a falar assim: as pessoas se importam comigo e tem alguém aqui que pode me ajudar. Uhum. Né? E eu posso falar sobre isso com alguém aqui. E assim, como você falou aí, né? Essa é uma das melhores formas de oferecer apoio, né? Sim. A gente... E se colocar até no lugar do outro, né? Sim. Que é de extrema importância, né? Sempre a gente se colocar no lugar do outro e falar dessa forma como você tá falando aí. E hoje, qual o papel das redes sociais na conscientização e na prevenção? Porque assim, a gente, como você falou já no início, nós vivemos num mundo globalizado, rede social, muito, mas tem os seus prós, né? Sim. Não são só os contras, né? Tem os seus prós. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Mostrando para todo mundo um assunto tão importante e como prevenir, né? E qual o seu ver sobre isso, além do que a gente já está fazendo aqui? Sim. Então, esse podcast é uma prova, né, da importância das redes sociais, porque você ter esse tipo de conteúdo ali para alcançar o máximo de pessoas, a gente não sabe, mas pode alcançar uma pessoa que esteja ali na ideação suicida e que ela pode parar. E aí a gente, né, vai falar um pouco também sobre como pedir ajuda, a quem recorrer e procurar os meios corretos para poder pedir ajuda. E também a gente pode ajudar através das redes sociais nessa conscientização. Então hoje a gente já tem vários profissionais de saúde, a gente tem podcasts, a gente tem vários conteúdos que vão levar essa informação. Então quanto mais a gente conseguir atingir, a rede social para mim hoje é o meio que a gente mais consegue alcançar Sim. pessoas, mais a gente ajuda na conscientização. Hoje, no seu ver, você acha que a saúde pública ela tem cuidado desse assunto com seriedade? Antes de te responder, eu acho que é importante dizer que o suicídio, ele é uma questão de saúde pública. Sim. Então a gente está falando muito aqui de forma individual do que os familiares podem fazer, do que a pessoa pode fazer, mas tem uma coisa antes disso que o nosso Estado precisa nos garantir também uma vida de qualidade mínima, porque isso também previne o suicídio. O suicídio também está associado a você não ter uma qualidade de vida e a vulnerabilidade e tudo mais. Então, primeiro que é uma responsabilidade pública a gente tanto melhorar a qualidade de vida das pessoas, como também prover meios para que as pessoas elas cuidem da sua saúde. E eu acho que tem muita coisa que a saúde pública faz, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem os centros de atenção psicossocial que faz atendimento para as pessoas, inclusive alguém que esteja nesse momento precisando pode procurar os CAPs que podem ajudar aí nesse processo. A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização, né, da Vida, que também faz ali uma escuta gratuita 24 horas, que também vai apoiar essas pessoas. O CVV público? É uma parceria do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde também. Sim. A gente tem o próprio Setembro Amarelo, que tem várias iniciativas, e aí até para deixar aqui já, que lá dentro do site do Setembro Amarelo a gente encontra algumas cartilhas de como lidar com crianças, inclusive, e perceber crianças com alguns sintomas que podem indicar que ela está em ideação suicida, como conduzir isso com elas e com outras pessoas, né, do público em geral. Mas sempre a gente pode fazer mais. É porque assim, eu não conheço a fundo assim, o que a saúde pública tem feito, além dessas questões aí,
desses setores aí que você falou. Mas eu vejo assim, tipo, o CAPS, por exemplo. Eu já ouvi alguns depoimentos do tratar, eu não sei se isso é pontual em cada setor, cada município, Sim. mas o tratar muito superficial, muito tratar medicamentoso. Remédio que vai resolver, papapá, enfim. Porque assim, na realidade não é só remédio. Sim. Né? A gente tem discutido isso aqui e você tem deixado bem claro que vai muito além de um tratamento. Então, assim, a gente precisa de um acolhimento mais abraço, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, assim, eu acho, né? Eu não sei se é. Você pode falar mais sobre isso aí do que eu. Não sei se... Então, a gente sabe que o nosso sistema de saúde, por mais que seja avançado em termos, né, de como ele se organiza, ele não dá conta da nossa população em termos de atendimento. E isso não é diferente quando a gente fala de saúde mental. Então, tem várias iniciativas, mas é claro que ela não vai atingir todas as pessoas, né? Não vai conseguir suprir isso. Até porque nem todas as pessoas procuram, né? Nem todas as pessoas procuram, porque... E por isso que é importante que a saúde mental ela não esteja só na saúde e nesses centros. É importante que esteja nas escolas, na educação ali, na comunidade. Então, em outros setores também da vida pública ali da pessoa. Você falou no início que... o suicídio era um tabu muito grande e porque no início a religião estigmatizou muito essa questão como um pecado. Mas também a religião mudou bastante esse ver, né? Com o crescimento em si, e hoje também as igrejas ela é um grande centro de acolhimento também para essa questão suicida aí, porque existem muitas igrejas que têm até um trabalho desse de atendimento, né? De acolhimento. Assim, as religiões ela tem trabalhado isso, né? A espiritualidade também, né? Sim. Que é algo importante também, né? Para se tratar também. Porque, assim, e as igrejas têm entendido sobre saúde pública. Sobre saúde mental. Infelizmente, não é algo que atinge uma pessoa específica, a saúde mental. Ela atinge todos. Porque a gente já viu casos de líderes religiosos que veio a suicídio. Então, assim, não é algo... Então, assim, as pessoas têm entendido isso, a igreja tem entendido isso também. Que não é algo pecaminoso em si, mas sim algo que precisa ser tratado na mente. Sim, inclusive, a religião é uma das coisas que dá sentido à vida das pessoas, né? Então, quando a gente olha ali como prevenir, você está associado a alguma religião ou você está mais, né, perto da comunidade. Então, são coisas que vão te ajudar a ter sentido à vida. Então, é muito importante que as igrejas elas também façam esse processo de entender, né? Porque quando as pessoas chegarem, elas também poderem acolher da forma correta. O cuidado também com a saúde do corpo gera uma influência muito grande com a saúde mental? Sim, porque é um autocuidado, né? Você cuidar do seu corpo, você tá cuidando de si, você também tá cuidando da sua mente. Quando a gente se exercita, a gente gera ali serotonina, dopamina, que nos dá essa sensação de bem-estar. Então, nos movimentar a gente se movimentar na vida, né? Então é importante também não só o cuidado com o corpo, mas o cuidado de uma forma geral, né? Com o seu corpo, com a sua alimentação, né? Com a sua vida. É a sua vida, você precisa cuidar dela como um todo, da sua mente física, né? E mental. Geralmente quando eu tô viajando, né? Com a família e tal, e se tiver com os amigos, eu disse, eita, aqui eu esqueço até os boletos. Sim, sim. É a melhor coisa do mundo, é você estar num momento de prazer, onde você se desconecta, né? É verdade. E o que mais a gente pode trazer de prevenção para a gente entender o outro, para a gente conseguir se aproximar o máximo do outro e entender que ele está passando por uma situação delicada e tentar ajudar e tentar
evitar que a pessoa cometa um suicídio? O que a gente pode fazer a mais? Eu acho que é ter esse olhar, de fato, para além do que a pessoa ali tá mostrando. Hoje a gente tem uma vida muito corrida, todo mundo trabalha, tem várias atividades, tem, né, várias coisas, mas é você conseguir olhar para o outro de verdade, não na superficialidade, não no que está no Instagram, mas entender ali, poxa, aquela pessoa tá diferente. É você ter essa sensibilidade e chamar a pessoa, conversar, fazer esse acolhimento, estar ali, né? A pessoa sentir que você está ali por ela. Eu acho que isso ajuda a prevenir, e eu acho que para as pessoas que estão nesse processo, ou pessoas que não estão no processo, na verdade, mas eu acho que cuidar da nossa saúde mental, e aí isso envolve várias coisas, né? Fortalecer as nossas relações familiares e de amizades. Claro que aqui eu não tô falando de relações abusivas, né? Eu tô falando de relações saudáveis, só para deixar claro também. Claro. Mas fortalecer essa rede de apoio, que a gente tenha com quem contar quando está passando por um momento difícil. A gente tem um trabalho onde a gente se sinta bem no que a gente está fazendo e a gente ter ali uma vida, né, de, como a gente falou aqui, atividade física, de relacionamentos saudáveis, de ter uma rotina de prazer também, de fazer coisas que a gente goste. Tudo isso também vai fortalecendo a nossa saúde mental e o autoconhecimento, né? Eu acho que o autoconhecimento nos ajuda a prevenir, porque com o autoconhecimento a gente percebe quando alguma coisa não tá bem. E aí a gente vai procurar entender por que a gente não tá bem e entender o que a gente pode fazer para ficar bem. Então, se conhecer é fundamental para prevenir situações como suicídio. E todo mundo tá sucinto a ter uns rompantes mentais, né? Sim, e aí a OMS vai dizer que em algum momento da vida, acho que 17% da população vai ter um pensamento suicida. Então não é algo, né, tão distante da nossa realidade. Qualquer pessoa pode entrar num momento de vida muito difícil, ou pode desenvolver algum transtorno, ou enfim, qualquer outra situação, outro fator que a gente já falou aqui, que pode levar ela a ter a ideação suicida. Então, todos nós, e não só, e a gente fala muito do suicídio, mas cuidar da saúde mental também é uma prevenção aos transtornos, que também pode levar ao suicídio. Então, a gente precisa também se preocupar em ter uma saúde mental para não entrar numa depressão, né? Na ansiedade. Enfim, hoje a gente tem aqui no Brasil, inclusive, depressão e ansiedade. O Brasil é um dos países que mais sofrem, né, por temas como esse. Então a gente precisa cuidar da nossa mente como a gente cuida do nosso corpo. Quando a gente sente alguma dor, quando a gente precisa ali, tem algum corte, a gente vai, né, na emergência e tenta ali curar. A nossa mente, a gente precisa fazer a mesma coisa, mas a gente ainda tá um pouco atrás, a gente ainda cuida muito mais do nosso corpo físico do que da nossa mente. E isso precisa mudar para que a gente melhore o nosso estado de saúde mental, principalmente aqui no Brasil, que, como a gente falou, né, está no ranking dos 3 piores do mundo. Até porque também a mente, ela gera doenças psicossomáticas, né? Isso. E vai atingindo todo o nosso corpo, né? Exato. Às vezes a gente, pela mente, acha que tá com uma dor no dedo, que o dedo vai cair, por conta até da mente, né? Então é extremamente importante. Eu acho que a mente é extremamente importante, esse cuidado, né? Sim. Essa higiene que você falou, do cuidar do corpo, dos relacionamentos, estar em ambientes que sejam saudáveis e agradáveis. Sim, super importante, até porque, como você falou, de sintomatizar. Se a gente não cuida, vai pro nosso corpo de alguma forma, não sai. Não sai, né? Tá aqui. E aí, às vezes, a gente desenvolve uma úlcera, por exemplo, e a gente não tem noção de que aquilo pode ter sido o resultado de várias coisas não tratadas, vários traumas que não foram tratados e que ocasionou ali numa úlcera. E aí a gente só trata quando foi pro físico, né? Então a gente pode fazer o contrário, prevenir aqui, cuidando da saúde mental, para que também não chegue no físico. E quando chega lá no físico e o mental ainda não foi tratado?
aí geralmente a gente continua gerando problemas. Nesse loop, né? E aí às vezes pode mudar. O problema pode sair ali do estômago e ir para o outro órgão, mas a gente vai continuar sintomatizando, o corpo vai continuar dando sinais até que a gente resolva. E de forma contrária, eu já ouvi até casos que pessoas foram até curadas de doenças incuráveis por conta daquilo que ela tinha na sua mente, o poder de dizer, não, eu vou estar bem, e conseguiu transformar o seu corpo. Sim, esses dias eu estava lendo sobre alguns estudos, a gente ainda não tem estudos muito conclusivos, mas que falando justamente disso, da relação do quanto que você acreditar que você vai passar por aquela situação, por exemplo, uma pessoa com câncer que vai passar por aquela situação, que aquilo vai dar certo, acreditar de fato pode, não é que vai acontecer sempre, mas pode reverter uma situação de uma doença, porque o nosso corpo ele vai trabalhando também conforme a nossa mente, né? As nossas células elas vão trabalhar também conforme a energia que a gente está mandando para elas. Sim. Então, claro, vou repetir de novo aqui, não é garantia de que se você tiver uma saúde mental em dia, você não vai ter doenças físicas, mas sim pode ajudar a prevenir ou até a curar. Su, que satisfação ter você aqui, viu? Como foi bom bater esse papo aqui com você. E eu sei que você também faz clínica. Sim, estou atuando na clínica, atuei lá há 10 anos atrás, né, quando eu iniciei a carreira, e voltei a atuar agora. Acho que eu senti falta de estar, hoje com o meu trabalho, inclusive, né, corporativo, eu tenho uma escuta, mas eu senti falta de ter uma escuta mais próxima e de poder ajudar pessoas a encontrarem ali os seus desejos, a realizarem os seus desejos, a se conhecerem e a viverem, lidarem melhor com a vida. Então voltei para a clínica, sou muito feliz na clínica, eu acho que traz pra gente uma visão muito rica, né, do comportamento humano, e acho que quando eu escolhi psicologia eu também tinha esse objetivo de impactar a vida das pessoas, e a clínica me ajuda nesse meu propósito de vida. Então, uau, como é bom. Como é bom a gente poder fazer alguma coisa que vai mudar a vida do outro. Sim. E pensar nisso logo no início das nossas carreiras é extremamente importante. Eu fico feliz em ouvir essa sua fala, porque assim, como eu já disse aqui no início, eu te vi bebê. Sim, me pegou no colo. Peguei no colo, te vi criança, vi você adolescente crescendo, se formando, se tornando essa mulher, e ver que você se importa com o outro, você fez algo que você pode fazer diferença no outro, me deixa muito feliz, viu? Ai, e eu fico feliz aqui. Esse papo aqui agora foi maravilhoso. Já tinha alguns dias que a gente não se via e eu fiquei muito, muito feliz, muito satisfeito, viu, Su? Muito obrigado. Estou muito feliz também de estar aqui. Acho que parabenizar por esse trabalho, porque também vai impactar a vida das pessoas, né? Com todos esses conteúdos de diferentes áreas que vão ali trazer enriquecimento para as pessoas. Foi muito bom também poder te ver, te abraçar, colocar aqui os papos em dia. E fiquei muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento aqui com você. E só deixando um último recado aqui para as pessoas sobre a valorização da vida. Fala ali. Deixa eu beber até um pouco de água. Hoje, quando uma pessoa comete suicídio, ela impacta diretamente a vida em média de 60 pessoas. Então, 60 pessoas ficam muito impactadas por essa perda. Então, isso prova pra gente que toda a vida tem valor. E se hoje você está pensando em cometer um suicídio, pense que a sua vida tem valor. E muitas pessoas vão sentir falta de ter você aqui. E além disso, existem outras formas. Então, peça ajuda. A campanha do Setembro Amarelo esse ano é: se precisar, peça ajuda. Então, peçam ajuda, porque tem pessoas que estão aqui, inclusive eu falei, né, do Centro de Valorização à Vida, 198 o número, mas também atende pelo WhatsApp, está 24 horas disponível para ajudar vocês e a encontrar uma nova forma de olhar para a vida. Uau, Su, que massa, viu? Que bom, viu? Muito bom. Pessoal, se você gostou, eu tenho certeza que você gostou,
pega esse vídeo, compartilha com a maior quantidade de pessoas que você puder, ativa o sininho para que os próximos você possa ser notificado, dá um like lá dizendo que gostou, viu? Um forte abraço a todos vocês. Suelen, vamos deixar o seu arroba aí no vídeo, para que as pessoas possam ir lá no seu Instagram, ver seu trabalho e te conhecer melhor. Maravilha. Muito obrigado. Obrigada. Viu? Que Deus continue te abençoando, te enchendo de graça, te dando força para ajudar outras pessoas. Amém. Obrigada. Abraço. Outro.